ação já aqui e vou compartilhar, tá bom? Bom dia a todos. Hoje a gente vai fazer o módulo 5 e 6, é isso? Paramos no 4, né? Isso. Pesquisa bibliográfica. Neste módulo, vamos tratar sobre a pesquisa bibliográfica. Além da definição, abordaremos sua importância, abordaremos como realizar uma pesquisa com cuidado e como citar corretamente outras pesquisas. Vamos observar um exemplo e ver a forma e a precisão das citações. Módulo 5, pesquisa bibliográfica. Neste módulo, vamos tratar sobre pesquisa bibliográfica. Além da definição, abordaremos sua importância, como realizar uma pesquisa com cuidado e como citar corretamente. Vamos observar a forma e a precisão das citações em alguns exemplos. Introdução. O que é a pesquisa bibliográfica? Pesquisa bibliográfica é a investigação, é a seleção contínua de informações em livros, revistas científicas, trabalhos de congresso, monografia, dissertações e teses. Após a coleta de informações bibliográficas, é necessário fazer a transcrição deste material para um arquivo ou fichas, que será utilizado durante a pesquisa. Essa pesquisa bibliográfica, gente, os artigos científicos que eu mostrei para vocês esses dias, que a gente está pesquisando, é uma referência bibliográfica que a gente precisa fazer a citação, porque outro autor escreveu. Monografia, dissertação e tese são trabalhos que pessoas que estão concluindo a graduação, mestrado ou doutorado escrevem, né? E é artigo, é documento científico e merece ser referenciado também nos nossos trabalhos, porque foi a pesquisa de outra pessoa, né? Como se for, é o direito autoral dessas pessoas. Quando a gente não faz a citação correta, a gente está cometendo plágio. Copiar textos ou publicações de trabalho de outra pessoa é plágio e isso é um crime acadêmico, que quando a gente não cita corretamente, a gente faz. Para que serve? A pesquisa bibliográfica permite ao pesquisador enxergar as técnicas que estão sendo empregadas, bem como conhecer as contribuições de outros pesquisadores. Serve de indicador da contribuição de um determinado tema pesquisado. Se em algum momento vocês quiserem parar e comentar, gente, esteja... Priscila, só fazendo um comentário, lembra do diário de bordo, aquele caderno de anotação? Então, toda pesquisa que você estiver fazendo, você já anota, senão no final você acaba esquecendo de onde vem. E isso é um erro muito comum, que aconteceu muito comigo também, e acontece muito com os alunos. Às vezes você está na euforia lá pesquisando e esquece de anotar. Aí chega no final que você tem que fazer, você não lembra de onde que foi a citação. Eu não sei se alguém aqui está usando o celular para assistir a aula. Se tiver, na hora que mostrar a forma de citação, tira um print da tela aí e joga lá no grupo para ajudar todo mundo. Porque no final é a parte mais trabalhosa, né, para escrever. Tem que ter paciência. O que é a BNT? Qual a sua função? A BNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT é um órgão responsável pela normalização técnica no país, fornecendo a base necessária ao desenvolvimento tecnológico brasileiro. É as normas da ABNT que a gente segue para fazer a escrita das referências bibliográficas. É ela que dá também a forma correta da gente fazer a citação de outro trabalho dentro do nosso trabalho, né? Utilizar a pesquisa de outro autor para confirmar ou para confrontar aquela pesquisa que a gente está fazendo.
quiser ir falando aí, pode ir falando, viu, Adriano? A BNT é o mais que dá mais trabalho. Por isso que toda vez que você estiver fazendo um trabalho científico, a hora que você vê alguma pesquisa ou algo interessante, você já anota a fonte, da onde que é. E já vai treinando a BNT. Acho que agora vai explicar como que é. Quem tiver no celular aí pode tirar um print dessa tela que é bem interessante ela. É assim, é para a gente tirar dúvida depois, né? Vocês, na hora que forem para a prática, saber essa diferença. Qual a diferença entre citação, referência e bibliografia? Esses três elementos a gente utiliza no nosso trabalho de iniciação, no nosso trabalho acadêmico, né? E dependendo do contexto, a gente acaba se confundindo. É você falar cada uma aqui para vocês e a gente tenta trazer um exemplo que seja mais fácil. Inclusive, eu vou ver se eu encontro aqui um artigo, peraí, que eu baixei ontem. Dá para a gente dar uma olhadinha nele e mostrar. Cadê? Tá, acho que está aqui. Deixei como modelo, artigo modelo. Daqui a pouco eu uso ele para a gente procurar. Citação é o registro feito no texto dos pontos de vista de outros pesquisadores. Citação são importantes, pois dão credibilidade ao texto, ou seja, alguém está afirmando aquilo que eu posso estar reafirmando ou negando, né? Porque pode ser que a minha pesquisa esteja vindo assim, encontrando que um dado não é válido e eu preciso afirmar que aquilo não é válido também. Eu vou procurar aqui para vocês para mostrar na prática onde tem uma citação nesse trabalho, se tem. Achei, ó. Aqui está falando assim, ó. A degradação do solo ocorre por motivos tais como derrubada indiscriminada de vegetação nativa, com consequente exposição do solo aos fenômenos erosivos, a arasão de terrenos de encostas íngremes, no sentido de maior declive, o uso intensivo de monoculturas, ou seja, uma cultura agrícola só, dentre outros. Isso daqui é uma citação que quem escreveu esse artigo, ele fez referenciando Silva, que em 1994 ele afirmou que a degradação do solo ocorre por esses motivos aqui, né? Os motivos foi o que Silva falou. E o autor, ele está afirmando, ó, que a degradação do solo ocorre por esses motivos. Né? Ele encontrou essa informação no texto do Silva. Isso daqui é uma citação. Aí a citação a gente faz assim, coloca o último nome, né, o sobrenome do autor, sempre em caixa alta, uma vírgula, 1994, porque foi o ano que ele escreveu. Se a sua citação tiver mais de 3 linhas, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3. Se eu completar essa com essa aqui embaixo, não dá 3 linhas completas? Se ela tiver mais de 3 linhas, eu preciso citar aqui também qual foi a página do livro que eu retirei essa citação, né? Aqui é uma citação indireta. Quando eu estou fazendo a cópia mesmo na íntegra de um parágrafo que o autor escreveu, eu estou usando uma citação direta. Então, eu tenho que colocar de qual página desse livro eu retirei aquele texto. E isso daqui é citação. Essa mesma citação a gente vai encontrar lá na referência bibliográfica. A referência bibliográfica que fica aqui embaixo, ó. Vamos ver aqui, ó. Então, Silva, ele está nesse livro aqui, é uma apostila, na verdade, ó, onde o pesquisador, quem fez essa pesquisa, ela retirou, ele leu, né, e achou interessante essa pesquisa. É uma apostila que trata da conservação de recursos naturais renováveis. E aqui, ó, a citação que ele fez está na página 63. Por que que ele não colocou lá em cima na citação que ele estava fazendo? Porque ele não copiou o texto na íntegra, não copiou o parágrafo inteiro. Ele fez uma referência, essa parte aqui, ó, quem escreveu foi o autor do artigo, e a partir dessa parte aqui, como é uma afirmação, ele retirou dessa pesquisa que Silva fez, tá?
A gente vai ver outros exemplos. Aqui também tem outra citação. E são de dois autores. Ele juntou ali duas referências para fazer essa citação aqui. Ficou claro, gente? Ô Priscila, e mostrando, como você estava mostrando agora na prática, aí fica bem assim para a gente perceber o tanto que é importante o diário de bordo, né, Adriana? Foi que nem você falou. Porque às vezes, conforme você está escrevendo um texto e você está procurando ou na internet ou num livro, você vai complementando e você vai seguindo. De repente, se você não marcar na hora, você acaba esquecendo. É isso mesmo. E quanto mais assim referência nós temos no nosso trabalho, que a gente traz de contribuição de outros pesquisadores, mais rico fica o nosso trabalho. Não que a gente tenha que colocar inúmeras coisas, a gente pode trazer textos lá que seja da nossa própria autoria, da nossa própria pesquisa. Mas quanto mais pessoas tem que estudam aquela mesma questão, que a gente pode trazer como referência, porque são doutores, tem pesquisas afins em cima disso, mais rico o nosso trabalho fica. Né? Por isso que tem essa importância da gente fazer essa citação e referenciar essas pessoas mesmo, né? Porque elas tiveram todo um trabalho aí de pesquisa para construir esse conhecimento que a gente está utilizando no nosso trabalho, na nossa pesquisa também. E, e através das pesquisas também, gente, a gente tem, de repente, você está indo para um caminho e você acaba percebendo que está errado, porque você percebe através do outro que ele já pesquisou aquilo e não deu certo. É isso mesmo. Dá credibilidade ao trabalho, né? A situação. Fica um trabalho Isso, mais Adriana. sério, né? A bibliografia. Na bibliografia, consideram todas as fontes consultadas, lidas e fichadas. Olha o diário de bordo aí. Tudo que você pegar como material de consulta, anote no seu diário de bordo, porque isso daqui vai tornar sua bibliografia mais ampla. E fichadas que foram usadas durante a pesquisa. Contudo, essas ideias não foram citadas no texto. Olha só, você pesquisou vários documentos, vários artigos, vários livros. Nem todos você cita no texto, mas você pode colocar na sua bibliografia. Toda bibliografia tem uma forma de escrevê-la também. Ó, se você olhar, tem um padrão. Então, primeiro, a gente coloca o último nome, o sobrenome do autor. Tem local, aqui ele resumiu o nome do autor, mas você pode colocar também ele inteiro. Deixa eu ver se tem algum aqui. Ele inteiro não, gente, primeiro nome, tá? Primeiro e o último nome, a gente faz referência aqui. Essa pessoa que escreveu esse artigo, ele simplificou aqui, colocou só a primeira letra. É muito importante colocar o título do livro ou do artigo que a gente utilizou nessa pesquisa. Esse daqui, por exemplo, Agroecologia, Dinâmica Produtiva da Agricultura Sustentável, é um livro. Como é que eu sei que é um livro? Porque ele colocou a edição. Então, eu tenho quarta edição, ó, 4.ed de edição, ponto, vírgula. Isso daqui é as normas da BNT. Até colocar o ponto e o vírgula faz parte. Ó, o Gabriel está lembrando aí da programação agora. Porto Alegre foi a cidade que esse livro foi escrito. E ele foi escrito por essa editora, da UFRGS, no ano de 2004. Então, essa é uma citação correta que está seguindo as normas da BNT. É de um livro. Olha a diferença quando eu consulto o material da internet. Eu coloco a fonte aqui. Esse daqui é Ambiente Brasil. Deve ser um documento que é redigido por algum órgão governamental. Sempre que tem Brasil assim na frente, é algum documento que saiu do governo. Conceitos de agroecologia, ponto. O mais fácil de citar é quando a pesquisa é feita na internet. Mas a gente, como eu falei esses dias atrás na reunião,
é importante a gente verificar a fonte da pesquisa, nem todas são confiáveis. Por isso que é legal vocês pegarem da Cielo, de revistas eletrônicas que traz conhecimento científico mesmo. Disponível em, a gente sempre coloca assim, disponível em 2 pontos. Eu posso colocar aquele sinal de menos e mais ou o colchetes. Não é menos e mais, menor e maior, né? Aquele sinalzinho matemático assim, de menor e maior. Coloco o link da onde eu fiz essa pesquisa, porque eu, por exemplo, estou aqui hoje na referência, eu posso consultar essa pesquisa. Eu quero ver o que esse pesquisador encontrou nesse material para estar referenciando, talvez, no texto dele. E quando foi que ele pesquisou? Acesso em 6/3/2014. Então, essa daqui é a forma mais simples que se tem de fazer uma referência da bibliografia, né? Colocar o local de quando a gente faz pesquisa na internet. O nome completo, o sobrenome completo da fonte de pesquisa, o título, disponível em, o endereço e o dia que você pesquisou. Por quê? Vamos fazer um teste agora. 6/3/2014. Será que esse material ainda está disponível na internet? Aí eu estou hoje em 2021 verificando esse material. Eu quero saber o que tinha aqui, o que estava falando aqui, ó. Eu vou consultar o próprio material, vou acessar a internet. Aí o que acontece? Página não encontrada. Como faz muito tempo que foi feita essa pesquisa, pode ocorrer de sair do ar mesmo, né? Mas você vê que aqui fala sobre a importância do solo, coleta e disposição final do nicho, tem a ver com o texto dele, mas esse artigo que ele referenciou aqui, que ele utilizou, o conceito de agroecologia, não está mais disponível, tá? Aqui tem outro material, ó, que é do Terceiro Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental. Também é a mesma coisa, ó, ele coloca aqui todo as informações importantes que tem. Em alguns materiais já tem essa referência bibliográfica, fica até mais fácil a gente copiar, mas outras não. Essa daqui ele achou também na internet. Vamos ver se a gente encontra esse trabalho. Ó. Hospedagem de site. Olha lá, não encontrado. Porque faz muito tempo que tem essa pesquisa. Então, alguns sites que a gente faz a pesquisa, ele sai do ar, né? O autor às vezes retira, não tem do ar. Aí, o que tem aqui de conhecimento que eu sei que eu posso encontrar, se eu não encontrei nada dessas referências que ele me deu aqui que ele pesquisou online, são nos livros, né, gente? O livro é para a eternidade. Esses livros que ele coloca aqui, de repente, se eu quero fazer uma pesquisa aqui na internet para verificar esse livro, eu posso copiar ele aqui e colocar no meu navegador para ver se eu encontro. Vou colocar aqui no Google. Vamos ver se a gente acha esse livro que ele utilizou aqui. Porque a referência bibliográfica, ele traz o livro inteiro. Deixa eu ver se isso daqui é o livro. Eu acho que é o livro, ó, Arte da Pesquisa. Aí tem que baixar o livro. Né? Aqui tem que baixar. Deixa eu ver se eu encontro outro que está em PDF aqui, ó. Então, aqui ó, foi digitalizado o livro. Ele utilizou esse livro aqui, ó, Arte de Pesquisar. Deixa eu ver qual página ele utilizou aqui, se ele faz referência. Não, ele leu 107 páginas, é o total, tá? Ó. Quando ele coloca o P na frente do número, é que ele consultou a página tal. Deixa eu ver se ele faz aqui alguma referência, ó. Aqui embaixo. Ele leu somente da página 17 até 33. É as páginas que ele fez a pesquisa. Aqui, 107 páginas é a quantidade de páginas que tem no livro, ó. Aqui está 57, mas se eu chegar no final desse livro, aqui tem que ter 107. Então você tem que desenhar, por exemplo, a máquina tal vai encaixar um parafuso. O pessoal que está no 107 páginas do livro dele. Então, essas pequenas coisas aqui são normas da BNT. P na frente do número, ele referencia a página que ele leu. Então, aqui foi de 17 a 33.
P depois do número é a quantidade de páginas que tem no livro. Essas normas aqui, eu vou achar um documento que fala certinho para vocês, para mandar na hora que vocês chegarem nessa parte, tá? Era onde tá as normas da ABNT. Exatamente lá. Deixa eu falar, vocês que estão com um grupo aí fazendo pesquisa, se vocês precisarem de um livro, pode mandar o livro, o autor, a edição, porque eu tenho um grupo aqui que é de livro de PDF, aí a gente procura e faz pesquisa, aí eu tento mandar para vocês, tá bom? Se eu conseguir o livro. Em PDF. Quem que nós vamos chamar para começar a fabricar as peças da nossa máquina? Eles estão escrevendo aí? O editor dele ali, Jesus. Ótimo. Vamos lá. E a referência, gente? Trata-se de uma lista de todas as obras citadas no texto, tanto de forma direta quanto de forma indireta. Quando eu cito alguma coisa diretamente no texto, eu copio lá parte do texto daquele autor, é uma citação direta. Eu coloco na minha referência bibliográfica essa pesquisa que eu fiz, esse autor que eu citei. Indireta são aqueles livros que eu li, eu coloco na minha bibliografia, mas que, de repente, ele só fez parte da formação do meu conhecimento. Eu não utilizei parte nem fragmento do texto, mas o que eu li dele contribuiu para a formação do meu argumento, da minha opinião. Então, tanto coisas que eu cito, quanto aquelas que eu leio, mesmo que eu não coloque dentro do meu trabalho, é importante a gente colocar na bibliografia, tá? Eu não sei se eu fiquei clara, se vocês quiserem me ajudar aí falando, perguntando, ou falando se está ok ou não, os alunos, os professores. Então, Não, ficou bem claro. Mesmo, né? Na prática mesmo que a gente vai toda hora estar pesquisando essa parte. Por isso que é bom ter anotado certinho. Esse daqui é legal tirar o print aí. Vai usar o tempo todo. Citações. Vamos agora parar um pouquinho para ver a citação. Qual a diferença entre... Priscila. Oi. Bom dia para todos. Desculpa entrar. Essa citação indireta, você leu o que aí? É que eu estou no celular e eu não consigo enxergar. Direta? Estou na fila aqui. Indireta. Não li ainda, vou ler agora. Porque eu conheço citação indireta de outra forma. Vamos ler aqui, ó. Que é o input. A forma de colocar. Vai contribuindo aí, Luizão. A gente vai falar dela agora. Isso é indireto, que eu conheço. Qual a diferença entre a citação? A gente estava falando da referência, de colocar tudo na bibliografia. Sim, mas quando você cita indiretamente, é uma citação da citação. Não é isso, Adriano? Vocês conhecem aí. Essa é a citação indireta. É quando você não leu o livro ou o artigo, mas alguém citou ele. Outro autor leu e citou no próprio trabalho dele. Vamos ver se... Exatamente. E você citou o que o outro citou. A citação da citação. Bom, por exemplo, aqui, o que o professor está dizendo é o seguinte. A gente vai entrar agora, Luizão. Citação tá. O que o professor Luiz está contribuindo é isso daqui. Esse autor, ele citou Silva. Eu não li o trabalho do Silva. Então, na hora que eu for fazer a citação, eu achei interessante utilizar essa parte aqui dessa citação no meu trabalho. Eu cito no meu trabalho que esse autor citou Silva no trabalho dele. Então, é citação da citação. É tipo isso daqui, né, o Luiz, ó. Ele pode, né, isso daqui tem 2 autores. Mas ele não discute. Você achou, na verdade, é assim, dentro de um trabalho, o ideal é não ter a citação indireta, a citação da citação. O ideal, se você achou Silva, um trecho de Silva num trabalho, você pega, como você já tinha explicado, você pega toda a referência e vai buscar o trabalho de Silva. É o exemplo. E aí você lê o trabalho de Silva e cita ele diretamente. Se você não achou o trabalho, aí sim, você cita a citação de alguém que citou.
Aí é mais confiável também, né, Luizão? Você ir lá na fonte mesmo. Isso, sempre ser direta. O que aconteceu aqui? Essa citação de Silva a gente foi procurar e ela não estava mais, né, no ar. Sim, então, sim. Eu não consigo mais ler o material. Eu vou citar aqui outra pessoa que Exatamente. Isso que eu lembrei agora, porque esse material já não está mais disponível, então aí tem que ser da citação da citação. É isso. A Gabi Cesso perguntou uma coisa aí no chat que é importante. É melhor citar livro do que internet, artigo de internet. O ideal para ter mais credibilidade é sempre artigo científico, né? Mesmo ele estando digital, o importante é que seja artigo científico. E não site, né? O site tem tanta credibilidade quanto um artigo científico ou uma revista científica. Desde a faculdade eu já escutava falar, os professores falavam. Não é que pesquisar na internet seja ruim, a gente tem que verificar qual é o instrumento que a gente está utilizando. Por exemplo, o Wikipédia é uma página livre que se eu quiser construir uma página, eu posso construir. Então, será que o conhecimento que estão me transmitindo por lá é confiável? Daí a importância da gente conhecer os sites. Não é que eu tenho que somente utilizar livros para minha pesquisa, para as minhas citações. O livro é algo que é confiável porque eu tenho algo impresso, né? Passou por todo um processo para ele ser autorizado a publicação, não é de qualquer forma que você publica livro. Agora, algumas informações que a gente coleta na internet, por exemplo, algumas pesquisas, alguns sites, às vezes não é confiável, é nesse sentido. E quando a gente está fazendo um trabalho acadêmico, que a gente está trazendo conhecimento científico mesmo, o ideal é, que o professor falou, utilizar materiais científicos, que são as monografias, as teses, os artigos científicos, é nesse sentido. Não sei se isso respondeu a Gabi. É isso aí. Entendeu aí? Então, vou ler aqui um pouquinho, ó. A direta. Há uma transcrição literal das informações da obra, ou seja, eu pego parte da obra, por isso que ela é direta. Por exemplo, para esse autor, em 2008, quando eu coloco o P antes, é porque é daquela página, da página 32. Aí esse texto é dele, ó, ele copiou na íntegra. A ideia de pesquisa ou problema surge a partir da leitura e observação. Isso aqui é uma citação direta. Este autor, em 2008, né, na fonte que ele pesquisou, ou no livro, ou na arquivo digital de pesquisa, na página 32 ele citou isso. Então, é uma citação direta. Ó. A ideia de pesquisa ou problema surge a partir da leitura e observação. Direta. Você não fecha seu áudio um pouquinho? Tudo bem, Sofia? Indireta. Nesse tipo de citação, o texto teve como base a obra do autor, consultado, mas não há transcrição literal de textos, ou seja, eu pego ele para formular minhas ideias, mas eu não copio nada que o autor disse. Isso daqui é uma citação indireta, e eu faço referência dele também. E citação da citação, ela pode ser direta ou indireta. Ele indica que não se teve acesso ao conteúdo original, tá? Esse daqui é o que o professor Luiz explicou, citação de citação. Aqui eu não sei se vai mostrar para vocês os procedimentos certinho da estrutura, mas depois... Só fazer um comentário, é que a Gabi saiu, ela tinha comentado das fontes. Uma fonte segura são as bibliotecas das universidades, né? Você pode ter acesso e fazer cadastro. Lá é tudo confiável. E tem aquela do governo também, né? Isso. A biblioteca... Como é que é o nome dela? Ai, gente, eu me esqueci. Tem da Unesp, do INPE, do ITA. Nossa, tem várias bibliotecas que eles podem pesquisar. Digital. É. Como citar quando houver?
apenas um autor. Ó, esse daqui é um exemplo. Você coloca o sobrenome do autor, a data, que no caso é o ano, ou sobrenome, vírgula, a data. Exemplo, MC Cabe, 2005. Argumenta que, coloca 3 pontinhos, a química do CO2 em soluções aquosas é bem complexa. Essa daqui é a citação, ó. Astarita, vírgula, 1983. Essa daqui é uma citação, tá? Então, lá na minha referência bibliográfica, eu coloco toda a informação dessa pesquisa que eu fiz. Na citação, eu só coloco o último nome do autor, vírgula, e o ano. Tá? Porque, assim, eu peguei a ideia dele para construir, né? Ele argumenta, ó, eu referencio ele aqui. O nome do autor, em tal ano, ele argumenta aqui. Aí, construo parte do meu texto e faço referência aonde eu peguei essa pesquisa ao autor que eu estou citando. Como citar quando houver 2 autores? Eu pego o sobrenome do primeiro autor e o sobrenome do segundo autor. Coloco entre vírgulas. Não, coloco E, né? E o sobrenome. Aí eu abro parênteses e coloco a data, que é o ano. Aqui embaixo tem um exemplo, ó. Primeiro autor e segundo autor. O ano propõe que as reações ocorrem em condições. Esses 2 autores citaram, e aqui foi a fonte de pesquisa deles, ó. Os livros, é isso, né, gente? Isso. E aqui, ó, eu acho que vai vir agora o exemplo da citação indireta. Ah, não, aqui 3 autores, ó. Sobrenome do primeiro autor, sobrenome do segundo autor, do terceiro autor e a data. Aí coloco parte do meu texto e no final coloco a referência, o primeiro nome do livro ou da fonte da pesquisa e o ano também. Sempre que eu não estou usando a pesquisa direta, eu não coloco a página nessa citação. Quando eu pesquiso e coloco a cópia na íntegra de uma pesquisa, daí eu coloco o P na frente, a página e o número da página, tá? Mais de 3 autores. Sobrenome do primeiro, et al. Data. Esse et al. Aqui, ele é uma nomenclatura que é utilizada e é indicada pela ABNT, tá? Aqui a gente vai lembrar na hora de reescrever a nossa citação. Então, exemplo, Gaspar et al. 2004. Estudaram a fase líquida, a condição de regime permanente. Da onde que está citado isso daqui, ó? Em Falcão. Isso daqui é citação da citação, não é? Esse et al, agora eu estou na dúvida. Eu lembro que tinha o Aput e o et al. Não, o et al é quando é 4 ou mais autores. Ah, eu só referencio o primeiro? É. Tá. Você sabe que tem mais de 4 autores. Ou de 4 a mais. É isso mesmo. Tá, então et al aí, grava aí, gente, ó, que eu já me confundi aqui. Faz tempo que eu... 4 ou mais. A gente usa essa nomenclatura aqui, et al, ponto, vírgula e o ano, porque tem mais de 4. Mais de 3, né? Como citar quando houver? Meios eletrônicos. Cita-se o nome de acordo com a forma que aparece na lista de referência. Exemplo, dados da CETESB em 2004 comprovam que os índices... Aí aqui, exemplo, o local também, né? A sigla do local que foi pesquisada eletronicamente e o ano. Essa partezinha dá trabalho mesmo, viu, gente? Por isso que o diário de bordo é muito importante a gente anotar tudo ali. Onde foi que a gente pesquisou? Porque imagina
repesquisar essa pesquisa que a gente fez, dá mais trabalho, tá? Então, anote tudo e na hora de colocar na referência, a gente segue o mesmo protocolo lá, é copiar e colar o formato de se escrever essa citação e a referência. Como citar quando houver? Patente. Deve-se citar de acordo com a forma que aparece na referência. Exemplo, Embrapa, 1995. Legislações. Cita-se de acordo com a forma que aparece na referência. Exemplo, medida provisória número tal, de 1997. Patente, citações, eu acho que é até mais fácil, né? Que é algo que já está formalizado no próprio sistema. E ele já traz para a gente, alguns livros já traz também o formato para a gente fazer a citação. A gente copia e cola nesses casos. Referências. As referências são compostas por elementos essenciais que facilitam a localização e obtenção da literatura. Devem ser apresentadas de maneira padronizada. Normalmente seguem as diretrizes da ABNT. São alinhadas à margem à esquerda. Sua digitação é feita com espaço simples entre linhas. Porém, de uma referência para outra, deve separá-las por 2 traços simples. Isso daqui é a parte de formatação do artigo, da referência. E normalmente tem uma fonte que a gente utiliza, o espaçamento entre linhas. Depois, em outro momento, na hora que você estiver escrevendo já, a gente retoma isso daqui e na prática a gente mostra. A pontuação segue as normas internacionais. O sobrenome do autor sempre estará com letra maiúscula. Dessa forma aqui, ó. Por exemplo, meu sobrenome é Nascimento. Se for citar algum trabalho que eu fiz, você vai colocar todo o Nascimento, que é o meu último nome, em caixa alta, não é? E o ano desse material que eu tenho escrito. Segundo a ABNT, as referências devem ser apresentadas na sequência padronizada. Sobrenome dos autores, seguindo da inicial dos nomes. Título da obra consultada, edição, editora, cidade, ano e número de página. Isso daqui é para a gente fazer citação de livros, né? Se quiser tirar um print aí, quem tiver com o celular. Exemplo de referência de livros, segundo a BNT. Até 3 autores. Ó, primeiro autor, o nome dele em caixa alta. Aqui não está em caixa alta, né, gente? Deve ser a forma de escrever. O primeiro nome, só a primeira letra. Aqui tem um autor. 2, 3. O título do livro, Operações Unitárias da Indústria Química. Isso daqui eu acredito que seja o nome da editora. Nova York, 1993. Tem 1.140 páginas. O P depois do número é a quantidade de páginas do livro. O P antes é a página que eu tirei aquela citação. Tá? Ó, aqui mais de 3 autores. O primeiro autor é Tchau, porque tem mais de 3 autores. Daí eu não cito os demais. Introdução a Mechatronic Design. Esse daqui é o nome da editora, Nova York, 2010. Esse livro tem 782 páginas. Aqui, ó, é periódicos ou revistas. Ela pode ser eletrônica ou pode ser revista física também, depende do ano, né? Ultimamente tem muito mais eletrônico que a gente tem acesso do que a física. Local da publicação, editora, numeração do ano ou volume, número e data, número de página, o tipo, o fascículo, suplemento, superata. Isso daqui vocês não precisam decorar nada disso, tá? Tem um manualzinho que a gente segue na hora de fazer a correção.
do artigo. Aqui, editora Abril, número 20, né? XX. 5 de março de 2010, 104 páginas. Aliás, aqui depois de 104 páginas. Aqui, exemplo de congresso. Ó, disponível em acesso, ó, o nome, né, do congresso, o número do congresso, qual é o evento que está acontecendo, o ano, resumos eletrônicos, aqui é a cidade de São Paulo, 2012, disponível em. Então, o endereço aqui, ó, do HTTP, o acesso. Entidade, CETESBs. Vou passar essa daqui. Patente, exemplos também. E legislações. Depois disso daqui, gente, a gente vai mandar o manualzinho para vocês, tá? Na hora que chegar o momento certo. O de vocês, a gente vai seguir as normas, mas do ensino médio não é uma pesquisa tão... como é que eu falo? Não é no formato como vocês têm visto aí de tese, que a gente puxou alguns exemplos para vocês verem. Não é tão extensa, tão grande, tá? É algo mais simples. Não é tão aprofundado também. É mais simples. Fonte segura. Ter uma ideia, né? O quanto é fazer essa prática. Fontes seguras de pesquisa. Onde fazer a pesquisa? Pergunta da Gabi. Na biblioteca de sua escola, nas bibliotecas públicas. O que fazer na pesquisa? Como fazer a pesquisa? Busque em livros publicados em editoras conhecidas. Selecione e pesquise artigos publicados em revistas nacionais e internacionais. Leia anais de congresso, que são publicações que ocorrem depois que, ou durante, ou depois de um congresso, nacionais e internacionais. Monografia, dissertação, tese. Assegure-se de fazer uma varredura ampla sobre o tema. Busque o máximo de ideias defendidas pelos autores pesquisados. Confronte-as junto ao seu orientador. Por isso a importância do orientador na pesquisa. Internet. A preocupação com a internet refere-se a condutas antiéticas, plágio, autoria fantasma. Ou seja, a prática de busca pela internet para trabalhos científicos pode levar o pesquisador a informações erradas ou inverdades. Como fazer uma pesquisa na internet? Primeiro passo: escolha um site de busca confiável. Segundo passo: identifique as palavras-chave. Terceiro passo: certifique-se de que a fonte é segura. Quarto passo: de posse da lista obtida no site de busca, abra as páginas e confronte as informações nelas citadas. Quinto passo: após a varredura de informações, utilize aquelas que são mais citadas. Sexto passo: nunca copie e cole o texto escolhido como base. A parte de pesquisa da internet é algo que a gente tem que ter bastante atenção, porque realmente tem muita inverdade que rola pela internet. Como verificar as informações encontradas na internet? Veja algumas dicas. Primeiro, identificar a informação confiável. O site é uma entidade reconhecida? A Fiocruz, por exemplo, é uma entidade conhecida e confiável. O autor das informações está identificado? O autor é um pesquisador? O autor publicou outras obras? Se o autor for um pesquisador brasileiro, deve ter um currículo cadastrado na plataforma Lattes. Então, aqui é um site que a gente consegue verificar a ficha acadêmica desse autor, lattes.cnpq.br. Procure o currículo e veja outras publicações do mesmo autor. Avaliar a qualidade das opiniões. Opiniões confiáveis devem estar baseadas em argumentos e evidências.
questionar o primeiro resultado da busca. O resultado de uma pesquisa na internet é lista de sites. Essas listas não é ordenada por ordem de confiabilidade ou relevância. O primeiro resultado nem sempre é o melhor ou o mais confiável. Extrair o máximo da pesquisa. Se for usar o Google para fazer pesquisa, vale conferir a opção pesquisa avançada. Colocar expressões entre aspas facilita a busca no resultado. Digitar educação especial, fecha aspas, por exemplo, traz resultados mais relevantes do que as mesmas palavras sem aspas. Vamos ver a diferença aqui, rapidinho. Educação. Vou colocar aqui ambiental, que é a parte que a gente está pesquisando bastante. Ó, sem aspas, o que, que apareceu aqui? Primeiro site que apareceu é confiável? Portal. Agora eu vou colocar ele com aspas aqui, ó. Apareceu o Wikipédia, mas não mudou muita coisa, não. FIA. Instituto. Blog. Mas apareceu sim, publicações da Unicamp. Esse daqui é do governo, ó. Apareceu com aspas alguns sites que eles são de órgãos governamentais, né? Ó, Eu não sabia disso, não. aqui, ó, PENAI. Deu diferença, sim. Esse blog eu não conheço, ó, Educa Mais Brasil, Enem de Biologia, Unicamp, Brasil Escola, Portal dos Resíduos Sólidos. Conceitos de educação ambiental. Legal, Will, que você colocou aí, viu? Só colocar o aspas na palavrinha. Eu não sabia disso, não. Obrigado, Will. 5. Usar a Wikipédia com sabedoria. Os conteúdos do Wikipedia são criados pelos próprios internautas e não há verificação da veracidade das informações publicadas. No final das páginas, há indicação de referências da origem das informações. Se não houver notas e indicações, o texto pode conter informações desatualizadas ou não confiáveis. 6. Recorrer à base e fontes conhecidas. Sites de institutos de pesquisa renomados, como o Instituto Butantan, são confiáveis. Sites de universidades conhecidas ou meios de comunicação respeitados também são confiáveis. Vale recorrer ao Google acadêmico. Esse daqui também eu não conhecia. É escolar.google. Vamos colocar aqui para ver. Ó, escolar.google.br. Olha, o Google Acadêmico. Agora eu vou colocar aqui educação ambiental para ver o que entra. Olha só, gente. Tem vários artigos que já aparecem aqui, ó. Ô, Gabriel, qual é o seu? O nosso é reflorestamento e meio ambiente, mais para a parte vegetal. Monitoramento da vegetação natural e do reflorestamento no estado de São Paulo.
Só vou É ler isso esse mesmo. primeiro aqui, só para a gente dar uma olhadinha aqui que aparece. Permitir. E esse PDF é do INPE, ó. Quer abrir? Ai, tem alguma coisa travando aqui. Nossa, gente, hoje só foi conhecimento bom, hein? Esse negócio de colocar aspa, agora de colocar esse site do Google para entrar, muito legal. Olha lá, ele entrou direto na Cielo, aquele que eu te mostrei para vocês na outra aula. O florestamento de manguezais, o valor do resgate para sequestro do carbono atmosférico. Isso daqui são sites científicos, ó. Ó, é aquela parte que a gente estava falando, resumo, ó, formato dele, a justificativa, a introdução, ó. Oxe, gente. A pesquisa, tem muita coisa para vocês pesquisar nesse Google acadêmico aqui. Eu nunca entrei nesse Google acadêmico, aprendi hoje também. Nossa, eu achei super interessante, eu vou fuçar nele. O CAPES, o periódico, eu já conhecia. Vou mostrar para vocês. Aqui tem vários trabalhos que você pode buscar aqui também. Ó, vários periódicos. Vou colocar aqui, educação ambiental. Vamos ver o que vai aparecer. Ó, artigo. É só você clicar nele. Cadê aqui? Onde que eu baixo? No mesmo lugar que eu cliquei. Vou fazer um XML aqui para ver o que acontece. Não estou sabendo baixar aqui, não. Exibir online. Ah, ele aparece inteiro aqui, o documento. Ah, aqui, ó, você consegue ler o artigo aqui. Tem uns que você consegue baixar, tem que fuçar mais aqui. Faz tempo que eu não navego nessa página. Ah, completa disponível. Bom, depois vocês pesquisam mais um pouquinho. Vamos lá, senão a gente não vai dar conta hoje aqui. Vamos ver esse vídeo. A pesquisa bibliográfica é fundamental e é o ponto de partida para qualquer pesquisa. Eu acho que a gente tem que orientar o aluno a buscar, em primeiro lugar, o que tem de impresso, porque eles normalmente não têm muita familiaridade com isso. Então, eu oriento os meus alunos a buscarem, nessas obras impressas, eles observarem a editora, saber se a editora é tradicional, ou se ela é conhecida, ou se ela se dedica àquele tema que ele está buscando. A data da edição, para saber se ela está falando de pesquisas mais recentes, ou se o conteúdo que ela traz ali já sofreu alguma modificação. Importante que ele veja a data dessa edição. E que ele faça uma pesquisa muito, muito breve, ainda que seja nas orelhas do livro, ou no próprio livro traz, às vezes, um pouco da biografia dos autores, a saber se esses autores estão habilitados a discorrer sobre o tema, efetivamente, do livro, da obra que eles fizeram a impressão. Mas não podemos negar que a internet é uma ferramenta poderosíssima
A orientação foi, primeiro, a buscar fontes confiáveis, obviamente. A gente usou livros indicados por professores da escola e pelos nossos orientadores. A gente procurou arquivos acadêmicos e didáticos. E na hora de fazer a bibliografia em si, a gente colocou todas as informações de acordo com as regras da ABNT. Então, também é importante orientar os alunos a usar a internet com sapiência. Eles têm que saber discernir o que é uma informação do que é uma obra ou uma fonte de conhecimento. Nem toda informação pode servir como fonte para a pesquisa dele. Então, acho importante você mostrar para ele quais são os motores de busca, apresentar para os nossos alunos quais são os portais. Portal da CAPES, como se trabalha com o portal da CAPES, como você tem acesso a isso, como você pesquisa. Eu acho que isso é um trabalho um pouco difícil, um pouco árduo, demora algum tempo no início também da pesquisa, mas depois os resultados são ótimos. As primeiras fontes bibliográficas que nós procuramos foi na internet, porque como esse é um assunto relativamente novo, a maior parte dos estudos está nas universidades, onde os estudantes eles fazem os seus trabalhos voltados para essa área do bioplástico. Então, os livros foram usados para pesquisar os aspectos mais específicos, como o do amido, que nós procuramos a composição dele para ter a gelatinização e conseguir fazer esse bioplástico. E depois também, com a orientação dos professores que nos ajudaram, eles trouxeram alguns livros que eles tinham com artigos recentes para mostrar alguns detalhes assim para confecção. Em outras épocas, a gente tinha que ir em umas bibliotecas poeirentas, buscar livros enormes, que eram os catálogos das publicações. Hoje não, hoje a gente tem a internet. Qualquer busca no Google, hoje a gente consegue, é claro que a gente tem que triar, tem muita bobagem e tal, mas hoje é muito fácil fazer o aluno fazer perguntas, coloque perguntas no Google, ache os trabalhos, vamos verificar a seriedade deles, então cabe ao orientador estar acompanhando isso. O aluno consegue fazer todo um levantamento na internet, mas depois, junto com o orientador, triar aquilo que realmente é uma boa, é de boa qualidade, pode ser utilizado, e aquilo que é mais fantasioso, que tem muito na internet. Mas hoje, com a internet, é bem fácil fazer uma revisão, desde que o orientador fique junto com o aluno e olhe bem tudo que ele está procurando na internet. Né? Fechamento. O que é importante lembrar? Referências. Nas referências são inseridas todas as obras citadas de forma direta, quanto de forma indireta. Siga sempre as normas da ABNT. Bibliografia. Na bibliografia, considera-se todas as fontes consultadas, que foram usadas durante a pesquisa. Contudo, essas ideias não foram citadas de maneira direta ou indireta no texto. Citação é o registro feito no texto de informações, pontos de vista de outros pesquisadores. É o que dará credibilidade ao texto. Referência é composta por elementos essenciais que facilitam a localização e obtenção da literatura. Testando seus conhecimentos. Agora é com vocês, vamos lá. Responda as perguntas e confira seu conhecimento sobre o tema. Na bibliografia, alternativa A, considera-se apenas as fontes citadas no trabalho? Considera-se todas as fontes consultadas, lidas e fichadas que foram usadas durante a pesquisa. Contudo, essas ideias não foram citadas de maneira direta ou indireta no texto. C. Consideram-se as fontes que foram citadas e as que não foram citadas. Nenhuma das anteriores. Eu não estou vendo vocês hoje, que eu não conectei na TV ali. Se vocês puderem falar comigo, ou a Cris faz o intercâmbio aí.
Pior que eu tô em Alternativa dúvida. A. Hã? Eu tô em dúvida. Vamos uma por uma. Na bibliografia. Você se lembra o que é bibliografia? Uhum. Lembra? Sim. É uma Sim, anotação professor. escrita. Ó, bibliografia. Tô entre a B e a C. Eu também. Vamos ler então. Mas eu acho que deve ser a B. A B. Considera-se todas as fontes consultadas, lidas e fichadas que foram usadas durante a pesquisa. Contudo, essas ideias não foram citadas de maneira direta ou indireta no texto. A C. Considera-se as fontes que foram citadas e as que não foram citadas. Eu acho que é a B. Eu Considera-se também as acho que é a B. fontes consultadas, lidas e fichadas. Tem uma palavrinha aqui que pode entrar em controvérsia. Mas vamos ver. Vocês querem em qual? B. B? Todo mundo concorda? Eu concordo também com a B. E aí, Cris, como é que tá o chat? Eu acho que é a A, não sei por quê. Ai, ai, ai. Qual que eu vou? Na A ou na B? Quem A ganhou? maioria tá na B, né? Então eu vou na B. Aí. Considera-se todas as fontes citadas, com todas as fontes consultadas, lidas e fichadas, que foram usadas durante a pesquisa. Contudo, essas ideias não foram citadas de maneira direta ou indireta no texto. Você pode colocar na referência tudo que você leu, tudo que você passou pela sua pesquisa, desde que você coloque ela da forma correta que a BNT peça. E aqui, nem sempre é o que você citou no texto, ela vai estar aparecendo lá na referência. Às vezes você não citou no texto, mas ela vai estar na sua referência. Por quê? Foi algo que você leu, você utilizou na sua pesquisa. Na citação, com mais de 3 autores, deve-se citar todos? Deve-se citar apenas o primeiro autor? Deve-se citar o primeiro autor, seguido da expressão tchau? Deve-se citar o primeiro e o último autor? A, B, C ou D? C? Letra C. Pode? Pode. Aê! Em uma referência obtida na web, deve-se apenas informar o site? Deve-se apenas informar o nome do documento pesquisado? Não deve ser feita essa referência? Deve-se informar o autor do texto, o título do artigo pesquisado, o nome do site e o endereço eletrônico? Alternativa D? D. Aí. Uma pesquisa bibliográfica é feita apenas pela internet? Apenas na biblioteca? Livros, revistas, artigos científicos, monografia, dissertações, teses, sites da internet. Apenas em livros especializados no tema. Alternativa C? C. Acertou todas as questões. Aí. Gente. Pessoal, só um minutinho te atrapalhar, Priscila. Momento de emoção. Tô virando jacaré agora. Oh, coisa boa, hein? Vocês são primeiro a saber. Valeu. Legal, parabéns. Obrigado.
Hoje a gente só vai fazer um módulo porque eu não tenho tempo para fazer 2. Esse daqui demorou, achei que ia ser rapidinho, como foi o outro. Tá? E a gente finaliza a aula por aqui hoje, tá bom? Então tá. Tá bom, professora. Eu vou interromper aqui. Se você quiser ficar aqui para a gente conversar. Muito obrigada.